Hoje a nossa live vai ser referente aos extensores, aos tipos de extensores, tá? Então, nós vamos falar sobre tip, vamos falar sobre fibra e vamos falar sobre molde. Muitas meninas ainda têm essa dúvida, não sabem quando utilizar cada tipo de extensor, né? Qual é o melhor, qual é o mais adequado, qual é o mais resistente. Tem alguns mitos referente a esses extensores e hoje eu queria deixar isso daqui um pouquinho mais claro para vocês, para que vocês consigam entender, tá? Bem, vamos lá, gente. Primeiramente, né? Eu iniciei no mundo do alongamento. A primeira técnica que eu fiz em mesa foi a técnica de acrílico, né? Eu tinha 18 anos quando eu comecei. Eu comecei lá com 18 anos no acrílico sem curso. Comprei um kitzinho que tinha lá na cidade onde eu morava, né? Na época, que era um kitzinho da Kiss, um kit vermelho. E eu acho que muitas conhecem, né? Eu acho que muitas começaram assim como eu. E não tinha curso de acrílico, assim. A gente não sabia muito bem como utilizar. Né? E nesse kitzinho vinha a tip, vinha pincel, monômero, pó, a cola pra estar colocando a tip. E não tinha essa de curvatura nem nada. Era só ir lá preparar a unha, né? Preparar assim, lixando, tirando a oleosidade mesmo. Passava o primer, já colava a tip e punha o acrílico por cima. E é claro que por falta de conhecimento e tudo, não sabia muito bem o que estava fazendo, a maioria das unhas caíam, né? Elas saíam com muita facilidade. E aí, o que aconteceu? Aqui no Brasil, a tip ficou um pouquinho queimada, né? Muitas pessoas têm medo de utilizar a tip, falam que a unha de gel não dura, que a unha de gel sai com facilidade, ou então a unha de gel não tem manutenção, a unha de gel dura 30 dias. Então, tudo isso são mitos que eu já escutei, tá? O que acontece? Tudo isso, gente, sobre a tip é mito. A tip, ela é um extensor, tá? Ela só é utilizada na unha para fazer o alongamento, né? Então, ele só está ali na ponta para mim segurar o gel. Eu preciso ter uma base para mim colocar meu gel. Meu gel, ele é mole, né? Antes dele entrar na cabine, ele tá em um estado mais líquido, né? Tá naquele estado de gel. Então, eu preciso ter uma ponteira ali, eu preciso ter um apoio para mim colocar aquele gel. Então, a tip é um extensor, a fibra é um extensor e o molde também é um extensor, tá? Nenhum dos três foi feito para dar resistência em unha. O que dá resistência em unha é a forma que você constrói ela. Então, eu falo que precisa ter alguns pontos ali para poder ter durabilidade. Por exemplo, a preparação, a curvatura, o ponto de tensão, que mais? A simetria. Então, tudo isso é o que vai dar durabilidade para o seu alongamento. A unha de fibra é uma unha de gel, tá? Então, quando eu estou construindo uma unha na tip, é uma unha de gel na tip. Quando eu estou construindo com a fibra, é uma unha de gel na fibra. E quando eu estou construindo no molde, é uma unha de gel no molde. Se o material que eu estou utilizando é o mesmo, não faz sentido uma unha ter mais durabilidade que a outra, tá? Eu separei os três aqui para mim poder mostrar para vocês, para que vocês entendam um pouquinho sobre isso. Mas se é tudo a mesma coisa, por que tem tudo isso no mercado, né? Por que tem gel, por que tem tip, por que tem fibra, por que tem molde? Primeiro, gente, que cada profissional se adapta a um método. Eu iniciei lá com acrílico, com 18 anos, utilizando a tip, né? E trabalhando com acrílico. Naquela época eu não me adaptei. Quando eu tinha 18 anos, as tips que eram vendidas eram tips sem curvatura, eram tips aberta. Então, lá atrás, a gente tinha essa visão, né? Que a tip não era natural, que a tip não tinha durabilidade, mas porque era a forma incorreta de se fazer. Beleza, então. Então, hoje nós temos esses três tipos e cada profissional se adapta de uma forma. Hoje, gente, eu consigo trabalhar com os três, tá? Hoje eu trabalho com os três tipos de extensão. E eu posso garantir para vocês que nenhum deles é mais resistente que o outro, tá?
O que dá a resistência desse alongamento, como eu falei pra vocês, é a construção. Então, da mesma forma que eu faço a minha preparação para a fibra, eu faço para a tip e eu faço para o molde. A única coisa que muda é que cada profissional se adapta a um tipo de extensor. E, por exemplo, se eu tenho uma unha muito larga, né? Se eu vou fazer uma construção na unha do pé, tem tip que não vai se adaptar numa unha do pé. Então, eu não vou utilizar a tip, eu vou utilizar a fibra. Às vezes, uma unha que é muito curta, a gente pode tentar encaixar o molde. A gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade com o molde. Então, cada profissional acaba se adaptando a uma forma, tá? Além desses 3 extensores, nós temos 2 tipos de produto, que é os produtos em gel, que são as extensões feitas em gel, e temos também as extensões feitas em acrílico. Quando as pessoas me dizem assim que o acrílico é mais resistente que o gel, eu até concordo em partes, porque o que acontece? O acrílico ele é muito mais duro, tá? Depois que ele seca, gente, é extremamente difícil de se moldar. Se vocês errarem a quantidade de produto, se colocar muito produto, no lixamento a gente percebe que ele é muito mais duro. Então, aí sim, tá? Aí nessa parte eu até concordo. Mas sobre os extensores, não. Teve uma das meninas aqui que falou que ela percebe que a fibra tem mais resistência. Provavelmente ela tem mais jeito com a fibra do que com a tip, tá? Eu trabalho, como eu falei pra vocês, com os 3 tipos. E já aconteceu de ter cliente minha que tá com uma unha de fibra e uma das unhas quebrar, e no dia de fazer aquela manutenção eu tá com um pouco mais de pressa, né? E a tip, como ela já é uma ponteira pronta, é muito mais rápido para mim ir lá pôr uma tip do que montar uma estrutura com a fibra, tá? Então já aconteceu de ter cliente minha que tá com 8 unhas de fibra e 2 de gel na tip, e não dá diferença, tá? Então tudo isso é técnica. Eu vou mostrar pra vocês os 3 tipos de extensores, tá? Eu deixei aqui na mesa, então eu vou virar para que vocês entendam. Então, vamos lá, meus amores. Aqui eu tenho uma tip, tá? Essa daqui é uma tip de curvatura, é uma tip leitosa. Hoje no mercado nós temos tip leitosa, que são essas mais esbranquiçadinha. A gente tem também a tip transparente, aquela tip translúcida, sabe? Sem cor. Nós temos também tip vamp, que é aquelas tipo estileto, né? Que ela vem bem fininha. A gente tem tip bailarina, tem tip de tamanho médio, tem tip de tamanho longo. Então, tem vários tipos de tip. Essa tip aqui, pra gente colocar ela na unha, eu preciso estar utilizando cola, né? Antigamente, quando começou essa técnica, as meninas morriam de lixar a unha, né? Ia lá e colava essa tip aqui na unha natural. E aí morria de lixar essa unha pra poder tirar essa parte que ficava colada no leito, pra deixar ela sem cor, né? No leito. E aí o que acontecia? Acabava danificando a unha. Na hora de fazer esse lixamento, acabava danificando. E aí surgiu essa falação aí, né? De que tip não funciona, que tip não é bom. E eu posso afirmar pra vocês que tip é bom sim, tá? Que é um alongamento que dura sim. Porém, precisa saber trabalhar, assim como a gente precisa saber trabalhar com a fibra, tá? Então, a função dele aqui com o tempo, ó, na aplicação, né? É só tá segurando o meu gel, tá? Dia de manutenção, gente, tem como repor tip? Não tem como repor tip. Então, Van, como que eu faço? Eu tô trabalhando com uma tip, olha só como que é interessante a gente trabalhar com outras técnicas para que a gente saiba resolver os problemas. Por exemplo, se eu estou trabalhando com uma tip e a minha cliente quebra uma ponta, vamos supor que ela quebra aqui assim, ó, porque acontece também, tá? Como que eu vou fazer? Eu vou ter que tirar todo o meu alongamento para colocar de novo? Não. Se eu souber trabalhar com as outras técnicas, é muito mais fácil para mim vir aqui,
pegar um molde. Esse daqui é um molde, tá, meninas? É um moldezinho de papel. Eu levei um tempinho pra gostar dele. Foi assim, de todas as técnicas, esse daqui foi o que mais me desafiou, tá? E aí, o que acontece? Isso daqui também é um extensor. Então, ó, se eu fecho aqui e encaixo aqui na minha unha, eu tenho aqui um extensor, tá? Então, isso daqui, ó, só vai parar aqui na minha unha pra mim colocar meu produto. Se eu trabalho com tip e eu tenho molde no salão, no meu estúdio, ele quebrou um cantinho, eu posso ir lá e utilizar meu molde para poder construir a ponta? Não só pode, como deve, tá? Isso daqui vai facilitar a vida de vocês. Van, se eu tô com uma unha de tip e eu quero colocar a fibra para poder corrigir lateral, posso? Pode. Também dá super certo. Qual que é a diferença, gente? Absolutamente nenhuma. Nenhuma. A gente precisa tirar isso da cabeça. Vocês precisam tirar isso da cabeça de vocês. Tá? Ó, isso daqui é extensor. Isso daqui é um suporte para mim colocar meu gel. O que vai dar a minha estrutura, que vai dar resistência aqui nessa unha, é a forma aplicada. Muitas meninas pensam que vão fazer um curso de fibra e aí vão conseguir pegar uma tip e fazer uma unha de tip. Só que às vezes, gente, a gente começa a ter problemas por não se qualificar naquela área, por não manter o foco, né? Eu falo que muitas meninas ficam pulando de galho em galho, não consegue se adaptar com uma, começou, já teve problema, começa a ir pra outra. Aí vai pra outra, não consegue, também pula pra outra. Então elas começam a pular etapas. Sendo que cada técnica dessa tem sua dificuldade, tá? A fibra, por exemplo, as meninas que iniciam podem ter dificuldade lá pra poder aplicar a fibra, pra deixar ela certinha, pra trazer lá no ponto zero, né? Mas com o tempo, essas dificuldades vão passando, só que elas mal dão chance, né, pra aprender, pra treinar, e aí nem tá fazendo uma unha de fibra direito, começa a vender lá a unha de tip. E aí vai colocar a tip lá na unha da cliente, o que acontece? Faz lá a capa base e o gel começa a soltar da tip, né, na hora de fazer a curvatura começa a soltar da tip. Então já encontrou outro problema ali na tip, aí a tip não presta. Então, eu vou pro molde. Aí vai lá pro molde tentar fazer encaixe no molde. Aí não consegue. Então, por falta de conhecimento, vocês acabam se frustrando, né? Vocês acabam desmerecendo a técnica, sem saber trabalhar com ela. Falando, ou então, escutando um boato. Porque a fulana falou que não presta, então não vou trabalhar porque não é boa. E não é bem assim, tá? Todas essas técnicas são extensores. O que acontece é que às vezes eu preciso aprender a trabalhar com ela. Por exemplo, o Thiago pediu pra mim não mostrar, mas não vai ter jeito não. Vou mostrar a sua mão aqui. Falei pra ele que eu ia pegar ele de modelo. Olha aqui, gente, ó. Se eu tenho aqui uma unha assim, né? Aqui, tá vendo? Bem ruída. Pra mim trabalhar aqui, ó, com molde nessa unha, ó. Vou desativar aqui os comentários que eu havia esquecido. Se eu vou trabalhar aqui com molde... Quero ver encaixar. Exatamente, quero ver encaixar. Isso aqui não encaixa. Precisa ter um corte correto. Encaixar, ele encaixa. Só que eu preciso ter um corte aqui correto pra ele. Então, vamos lá, vamos ver se a gente vai conseguir aqui, ó. Então, cada unha, eu preciso... Tá tendo chuva de coração ali, ó, na sua unha. Ó, vamos lá, vamos tentar adaptar aqui um moldezinho pra poder encaixar ali. Tá vendo? Olha o trabalhão que isso daqui ia me dar pra mim conseguir aplicar ali nele, ó. Né? E se eu fosse fazendo uma tip, eu já iria ter um resultado muito melhor, muito mais rápido. Tá vendo? Olha a dificuldade, ó, pra poder construir. Sem contar que isso daqui não ia ficar bom, né? Tem meninas aí que tem muita facilidade, que até conseguiriam um resultado muito bom aqui,
Ó, foi, tá vendo? Ó, pegou nos dois cantinhos. Se a gente olhar de lado também, ó, tá soltinho, tá certo. Só que olha o trabalhão, né? Pra poder moldar, pra poder tentar colocar aqui, pra fazer uma ponta. Se eu fosse utilizar aqui uma tip... Cadê ela? Ó. Tá vendo que também já não... Ó, eu já teria outro trabalho, ó. Eu ia ter que cortar ela. Então, cada unha... cada extensor vai ser utilizado em um tipo de unha, digamos assim, ó. Aqui eu já iria conseguir colar, tá? Ela já viria mais certinha. Se eu fosse trabalhar com a fibra, eu ia fazer daquela forma lá que eu fiz ontem. Que eu fiz ontem? Anteontem. Pra vocês. Eu ia vir aqui fazer a preparação, né? Tampar essa ponta aqui que tá ruída. E depois aplicar a minha fibra. E aí eu iria conseguir, ó, trazer ela até as laterais, tá vendo? Que eu iria trazer ela daqui até aqui. Então, gente, por que eu vim falar sobre esse tema com vocês? Porque eu não acredito que a gente deva desmerecer algum tipo de técnica, porque a fulana trabalha com a técnica de tip e é horrível. Não, às vezes não foi bom pra você, tá? Às vezes... Deixa eu virar aqui. Às vezes, meninas, aquela técnica não foi boa pra você, mas ela domina muito bem a técnica, tá? Outra pessoa pode dominar muito bem a técnica. E a gente desmerecendo o trabalho dos outros, a gente não exalta o nosso, tá? Então, eu não acredito que isso, que eu desmerecer o trabalho de outra pessoa vai me tornar uma profissional melhor, tá? Então, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com isso. Deixa eu ver aqui. O acrílico é uma técnica mais cara, uma das perguntas. Como que eu vou explicar pra vocês, gente? Às vezes o material utilizado pode ser um pouco mais caro. Por exemplo, um monômero que eu utilizo lá nas minhas clientes. Tem monômero aí que meio litro custa R$500, né? Então depende muito de material. O meu valor é um valor padronizado. O mesmo valor que eu cobro na minha unha de tip, eu cobro na minha unha de fibra e eu cobro na minha unha de acrílico, tá? Hoje. Porque eu entendo que o mesmo trabalho que eu tenho em uma, eu tenho na outra. Então, o que tá mudando é só o extensor e o produto. Só que a minha mão de obra é a mesma e o meu investimento é a mesma, tá? E o meu tempo de aplicação também é a mesma. Então, eu não acredito que a gente deva mudar valores por isso. Tem cliente que se adapta muito melhor com o acrílico. Tem cliente que se adapta muito melhor com a fibra, tá? E eu sou suspeita pra falar porque eu sou apaixonada nas duas técnicas, não tem como eu falar pra vocês. Todas demoram muito no lixamento, no início. A preparação vai ser a mesma pra elas, né? Então a parte de lixamento da unha natural seria o mesmo. A tip, gente, por já ser uma ponteira moldada, tipo, eu pego ela aqui, eu coloco aqui na ponta, ó, e ela já tá pronta, tá vendo? Então, eu não acredito que... Eu acredito que sim, que isso daqui é mais rápido, tá vendo, ó? Tá pronto. Essa daqui eu preciso moldar. Porém, gente, a fibra, o que ela traz pra gente é a facilidade de trabalhar com ela em todos os tipos de unha, tá? Então, como eu falei pra vocês, ela ganhou, assim, o meu coração, ganhou o coração das brasileiras, por ser uma técnica brasileira, né? Só que isso também não pode, a gente não pode deixar isso desvalorizar as outras técnicas, tá? Mas, ó, isso daqui, o que aconteceu comigo, gente, é assim, ó, apesar de eu trabalhar com as três técnicas, com a fibra, com o acrílico e com a tip, eu coloquei uma meta pra mim. Eu queria me especializar em uma, eu queria ser muito boa em uma técnica, né? E eu escolhi a fibra, porque eu me apaixonei por ela e é a técnica mais pedida hoje aqui no Brasil, né? A técnica mais vendida aqui no Brasil, porque é uma técnica brasileira e a gente tem que dar valor mesmo, porque é uma coisa nossa, né? Que a gente criou, que saiu daqui, que tá indo pro exterior agora, então eu acho que a gente precisa sim dar valor nessa técnica, tá? Então, eu resolvi trabalhar com ela enquanto eu não fiquei assim, enquanto o meu trabalho não me agradou, referente a essa técnica, eu não mudei pra outra, tá? Então, comecei com acrílico, eu parei porque eu não gostei quando eu fiz, não me adaptei. E aí eu vim com a fibra, eu tive muita dificuldade com a fibra de início,
foi assim, desafiador, gente, foi desafiador. Eu levei 5 horas na minha primeira aplicação, eu já falei isso nos outros vídeos. As unhas soltaram por má preparação, né, por não conhecer o que eu tava fazendo. Só que mesmo com todos esses problemas eu não desisti dela, né? Então ela assim, pra mim nossa, isso daqui foi minha vida, foi esses fiozinhos aqui. Foi eles que mudaram a minha história. As meninas estão falando que trabalha muito com a fibra, mas também com a tip. Não consigo manter curvatura na tip. Gente, é a mesma coisa. Da mesma forma que a gente precisa fazer na tip a curvatura com presilha, na fibra, na tip também, tá? Eu faço fibra de vidro na tip com os materiais sem necessidade, pois são 2 tipos de alongamento, a tip e a fibra. Muitas meninas utilizam tip e fibra junto, né? Eu não desmereço quem faça, tá? Então, como eu falei pra vocês, cada uma se adapta de uma forma. Porém, gente, a tip e a fibra são apenas extensores. Eu não acredito que tenha necessidade de utilizar tip e fibra junto, tá? Eu não utilizo. Eu faço ou uma técnica ou outra. Então, não tem essa necessidade. A Maís tá falando que não conseguiu se adaptar com molde. Como eu falei pra vocês, gente, o molde pra mim foi, de todos eles, foi o mais desafiador, né? O molde, pra conseguir adaptar, ele é muito difícil. Mas quando a gente pega o jeito, também, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Essa mão aqui minha tá com fibra, tá? Então aqui é fibra com gel. E essa mão aqui eu tô de acrílico com molde. Então, cada mão aqui tá com um tipo de extensor, tá com um tipo de produto e os dois têm resistência. Hoje, pra mim trabalhar, eu acho a fibra, né, muito fácil, porque eu já tô com essa prática já de 5 anos. Mas eu acho que vale a pena a gente investir também em todas, né? Eu acho que, assim, gente, a fibra, como que eu vou explicar pra vocês? A fibra ela é muito prática, por quê? Porque eu consigo fazer a aplicação e nas minhas manutenções eu consigo utilizar ela também. Então eu acho que eu fiz a escolha certa de ter iniciado com ela, tá? Por quê? Porque se eu tivesse feito de cara um curso de tip, no dia que eu fosse fazer minhas manutenções, se a minha unha tivesse quebrado um canto, eu não ia saber consertar, tá? Então eu acho super válido. Trabalhem com 2 técnicas, mas primeiro se especialize em uma. Qual cola você indica para colar as tips? Gente, eu utilizo aqui a cola da Pilbella, tá? É a melhor cola para tip. Só uso tip e unhas ruídas. Exatamente, meninas. Cada uma se adapta a um tipo de unha. O que acontece? Como eu falei pra vocês, é apenas um extensor. Eu não acho necessário. Essa semana teve uma das meninas daqui que está participando da imersão, que me perguntou se eu coloco acrílico na unha de fibra, né? Van, você coloca o pó acrílico na unha de fibra? Eu já fiz muito isso, gente. Muito, muito, muito. Hoje eu também não acho que tenha necessidade, tá? Porque quando a gente... O negócio do alongamento é a gente colocar o produto no lugar certo. Qual que é o tema de amanhã, você lembra? Tá, amanhã, a nossa aula de amanhã, a gente vai estar tratando, se eu não me engano, uma aula prática, tá? E eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre isso, sobre essa parte de colocar o produto no lugar certo. Então, eu tenho certeza que o que vai dar resistência na unha de vocês é a boa preparação e o produto no lugar certo. Eu faço tip, eu faço fibra e na tips. Mas o molde está sendo meu desafio também. Vai ter live de manutenção?
Vamos ter live de manutenção? Eu preciso confirmar, gente. O nosso cronograma tá para 15 dias, eu não lembro. Eu lembro sempre do dia seguinte, mas depois eu vou dar uma olhadinha e vou passar para vocês. Qual a diferença da fibra de vidro para a fibra de seda? A fibra de seda, não tem nenhuma aqui, né? A fibra de seda é aquela fibrinha que ela não é em fiozinhos assim, ela parece um tecidinho, uma malhinha, né? A diferença, gente, é só a forma dela, né? Essa fibra de fiozinhos aqui são filamentos extremamente finos. Então, a gente consegue adaptar em qualquer tipo de unha com mais facilidade, porque os fiozinhos vão encaixando até nos cantos. Eu trabalhei com a fibra de seda uma vez só e eu não fiz mais, tá? Porque eu achei que essa daqui era muito mais fácil na época pra mim, né? Na minha visão, eu achei muito mais fácil. Não sei se foi por falta de treino, por falta de me especializar, mas eu achei essa daqui muito mais fácil, tá? Dá uma dica para curvatura na fibra. Elisângela, segue as aulas. Anteontem nós tivemos uma aplicação aqui de unha ruída e eu já falei sobre isso. O que acontece, gente? Unha de fibra, curvatura, vocês não podem perder o tempo. Quando a gente coloca a mão na cabine para poder fazer a curvatura, tanto na tip, quanto no molde, como na fibra, os 3 tipos de sensores, a gente precisa deixar o nosso alongamento em um estado flexível, em um estado maleável, tá? Então, por exemplo, se eu trabalho com a da Pilbella, eu já coloquei a minha fibra lá no cantinho, coloquei meu produto tudo certinho, eu vou levar na cabine. Se eu deixo 3 segundos com o gel da Pilbella, eu já saio com ele da cabine no ponto de curvatura dele. Se eu deixo 10 segundos esse gel da Pilbella, quando eu vou tentar fazer minha curvatura, eu quebro ela, né? Eu trinco, ela trinca. Então, a gente precisa tomar cuidado com o tempo de cabine. Esse tempo de cabine, ele vai variar de acordo com a sua cabine. Então, se você usa uma cabine de 36 é um tempo, a cabine de 48 watts é outro tempo, a cabine de 72 é outro tempo, tá? O gel da Pilbella é um tempo, o gel da Volle é outro. Como que vocês vão aprender isso? Não existe outra forma melhor do que a gente sentar na mesa, pegar o produto e conhecer ele, tá? Então, tudo que eu vou testar, todo produto que é novo, que eu preciso saber tempo, eu pego um caderninho, ponho do lado, pego uma caneta. Vamos lá, vou testar o tempo da Pilbella. Eu vou pegar meu produto e eu vou colocar na cabine sempre de 2 em 2 segundos. Então, 2 não deu, ainda tá mole, vou pôr mais 2. Mais 2, ainda tá muito flexível, vou pôr mais 2. E até eu chegar no ponto dele. Quando eu for fazer a unha da minha cliente, eu já vou saber o tempo de pré-curvatura daquele gel, tá? Geralmente os géis têm a indicação do tempo final de cura. Se vocês olharem no potinho dele, lá no potinho da Pilbella tá lá, 60 segundos. O da Volle, 120. Então, aquilo lá é o tempo final, tá? É o tempo que a gente precisa deixar no total. Então, construir todas as minhas unhas. Fiz ponto de tensão em todas as minhas unhas. Na última camada eu vou deixar o tempo final dele de cura, tá? Pra ele não abrir curvatura. Então, desafio de vocês pra curvatura, né? O que vocês precisam analisar é isso. Cabine, tempo de cura, tá? Avaliar bem se colocou a fibra corretamente, se abriu bem essa fibra, se vocês conseguiram aplicar ela em leque. Ou até mesmo reta, mas mantendo a curvatura. E muitas meninas, além de fazer isso, na hora de fazer o lixamento... Pega a lixa pra mim, por favor. Na hora de fazer o lixamento, tem a tendência de fazer isso aqui, ó. Então, ó, vou fazer meu lixamento. Lixa reta na parede lateral, vocês fazem isso aqui, ó. E aí, o que eu como? A curvatura. Então, fiquem de olho no lixamento. Lixamento de parede lateral com a lixa reta, ângulo de 90 graus, ó. Ela vai estar seguindo, ó, o eixo aqui do dedo, ó, tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Você faz ponto de tensão uma unha de cada vez? Sim, mas sabe por quê? Porque se eu colocar o meu produto, eu trabalho com produto autonivelante, tá? Tanto o gel da Pilbella, da Cult, da Volle, eles são autonivelantes. Eu não trabalho com gel de controle, que seria o Control. Eu não trabalho com esse gel, eu só trabalho com gel autonivelante. Então, eu faço a minha aplicação de ponto de tensão unha por unha, tá?
porém eu não deixo ele secar o tempo final. Por exemplo, se eu vou fazer o meu ponto de tensão dessa daqui, eu coloco, eu levo na cabine 3 segundos, tiro. Vou esperar um pouquinho, ponho mais 3, tiro. Coloco a minha presilha, vou pra próxima unha. E assim eu faço até eu chegar na minha última unha. Quando eu chego na última unha já com a presilha, eu faço o tempo total de cura dele, tá? Qual o melhor método extensor para unha arrebitada e unha caída? Fiz pergunta no WhatsApp também. Hoje, antigamente a gente falava que o melhor extensor para a unha caída e a unha que subia era o molde, né? Porque com o molde eu conseguiria, assim, ó, tá vendo? Se a minha unha cresce para baixo, eu conseguiria inclinar ele para poder não deixar essa unha cair, né? Mas hoje, gente, tem como a gente trabalhar com esse tipo de unha utilizando a fibra, tá? Então, hoje eu faria tanto no molde como na fibra. Na tip eu não usaria, tá? Por falta de experiência também. Eu tive uma aula que uma instrutora me falou que teria como utilizar, né? Ela falou que era possível utilizar a tip em uma unha que crescia para baixo, mas eu não tenho segurança. Então eu prefiro trabalhar com o molde ou com a fibra. Eu não vou falar pra vocês que não é possível, porque eu posso estar falando bobeira e alguém vir me provar daqui a um tempo que isso é possível, tá? Então, hoje eu trabalho com esses dois tipos. Você utiliza uma ou duas cabines? Michelle, eu gosto de trabalhar com 2 cabines na mesa. Porém, a mesa daqui do meu salão, do estúdiozinho aqui de Minas, ela é pequena. Então, aqui eu tô utilizando só uma, tá? Mas eu gosto de trabalhar com 2 cabines. Minha dificuldade é abrir a fibra. Como você consegue dividir sem se atrapalhar? É muito simples, gente. Ó, deixa eu virar pra vocês, porque é uma coisa que é tão fácil, mas tão fácil. E as meninas em todas as lives me perguntam. Presta atenção, como que eu vou abrir? Pega pra mim o espalhador ou a pinça. Vocês vão utilizar, gente, sempre produto reto, sempre alguma coisa reta. Tô pegando ali. Quer trazer pra mim tudo? Daí. Dá a caixinha inteira. Aqui. Eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu utilizo pra abrir a fibra, tá? Eu tenho 3 materiais aqui, ó. Eu uso esses 3, tá? Com esses 3 aqui dá certo. Ó. Aqui é um da Pilbella. Aqui é uma pinça pra curvatura. E aqui é um abridorzinho, aquele triângulozinho. Tá? Como que eu faço, gente? Presta atenção, porque vai acabar os problemas de vocês. Ó, eu vou pôr aqui, ó, porque eu acho que vai dar pra vocês visualizarem melhor. Aqui é um fechinho de fibra. Eu vou mostrar de um jeito, eu quero que depois vocês façam o treino e me mandem a foto, senão eu não vou ensinar mais, hein? Eu quero que me mandem a foto lá no direct. Posta e me marca. Quero ver como que ficou a fibra de vocês. Ó, vamos lá. Pra cada unha, eu divido ela no meio. Então, aqui uma fibra da Pilbella, geralmente eu faço 2 unhas. Quando é unha muito larga, não. Quando é unha muito larga, eu utilizo somente... Eu deixo ela inteira, tá? Dividir no meio. Eu preciso que vocês entendam que a fibra tem que estar 50% para cada lado. Então, ó, vamos lá. Eu vou abrir ela assim, só para vocês entenderem, ó. Eu vou para lá e venho para cá. Agora, eu vou trabalhar selando ela. Eu vou apoiar meu dedinho aqui atrás e eu venho, ó, pressionando, deixando ela alinhada. Sem fazer força, ó. Só arrastando, tá vendo? Eu vou parar de fazer isso aqui só quando eu ver que meus fios estão juntinhos, que eles estão bem coladinhos, ó. Como que você adere, Van? Dá um dedinho aí, amor.
como que vocês vão aderir a essa fibra? Na aula de amanhã, eu vou fazer uma aplicação para vocês verem. Tá? Então, a aula de amanhã, não percam, porque a aula de amanhã é uma aula que eu vou passar, assim, tudo bem explicadinho. Ó, coloquei meu gel aqui. Eu não fiz a preparação, não, só para vocês entenderem. Pega outra caixinha que tem alicate aí atrás. Eu vou pegar aqui um cortadorzinho, tá? Um alicate. Eu vou segurar aqui no meio, ó, pra mim não tirar ela pra mim não desalinhar ela, digamos assim. E eu entro e corto. E corto. E eu corto. Ó, minha fibra tá certinha. O que vocês vão prestar atenção agora, ó? Na hora de aplicar. A minha fibra tem que estar 50% para cada lado. Então, eu coloco ela bem centralizada. Tá? Só coloco aqui, ó, e deixo ela descer. E aí, eu venho tocando, ó. Pra ela ficar pros dois lados iguais, ó. Então, vamos dizer assim, que se eu colocar aqui uma linha imaginária, ó, se eu colocasse aqui uma linha imaginária, eu teria, ó, 50% da minha fibra pra cá, 50% da minha fibra pra cá, tá? Isso daqui é o maior segredo pra fazer uma unha bem feita, é isso aqui, ó. É esse alinhamento da fibra e essa divisão certinha dela pros dois lados, tá? Então, ó, tá vendo que se eu inclino meu dedinho assim, ó, eu consigo ver ela bem certinha, ó, bem retinha, tá? Ela não pode estar assim, ó. Então, isso daqui é uma forma incorreta, ó. A fibra tá cheia de buraco, tá vendo, ó? Tá vendo que ela tá virada pro outro lado? Eu não posso trabalhar com ela assim, eu preciso trabalhar com ela alinhada. Ó, retinha. 50% para cada lado. Entenderam, meus amores? Eu quero que vocês façam uma abertura da fibra. Marca a van lá no direct, lá no story de vocês. Coloca lá, vou com a van e marca o meu perfil porque eu quero ver a fibra de vocês e eu vou repostar, tá? Então eu quero a fibra de vocês alinhada, sem buraco. Abre aqui, ó, pra mim. Pode ser aberto, gente, no vidrinho ou em cima de um papel. Quando a gente abre em cima do papel, é mais fácil pra gente tirar depois, tá? Então, abre essa fibrinha, que depois eu quero ver como que vai ficar. Tá, meus bens? Ah, e se fosse a tip? Cadê? Acho que eu já tentei, né, colocar em uma pra mostrar pras meninas. Ó, se eu fosse por a tip, eu iria colocar ela trazendo também, ó, até o finalzinho da lateral. Então, a tip, o segredo pra ela vira até o final. Eu não posso pôr uma tip que esteja assim, ó, faltando, tá vendo? Então, se eu pego uma tip, ela precisa vir no final dos dois lados. E aqui a posição dela, a mesma coisa, tá? Se eu virar ela aqui pra baixo, ó, eu vou conseguir ver ela reta, alinhada. Eu não posso pôr ela virada pra lá, ó, inclinada pra lá. Não posso pôr ela inclinada pra lá. Ela tem que estar reta, sempre reta. Eu quero olhar assim, ó, e ter a impressão de que ela realmente tá saindo lá do meu dedo, certinho, tá? Então, essa é a forma que eu aplico os dois. O molde eu passei pra vocês bem no comecinho da aula, tá? Se eu fosse trabalhar com molde, esse moldezinho aqui, lembra que eu tentei fazer o encaixe ali na unha ruída? Se fosse uma unha comum, esse molde aqui foi o molde mais fácil que eu achei pra trabalhar, que é o da Tati Modena. Foi assim, o que resolveu os meus problemas, sabe, com ele. Ó, cortei aqui, que eu preciso ver aqui nesse molde. Quando eu vou encaixar, tem nenhuma unha aí melhorzinha? Quando eu vou encaixar ele, que eu preciso ver? Esses, tá vendo aqui? Tem os numerozinhos, ó. Então, a única coisa, o único corte que eu faço nesse molde são nesses números. Então, a minha indicação aí pra vocês de molde, gente, que eu sou apaixonada, é esse, tá?
Esse daqui, ele é um molde anatômico, então se eu faço a minha aplicação aqui, ó, e eu quero uma unha quadrada, eu só vou fechar ele aqui e aplicar aqui na unha. Peraí. Fecho aqui. Vou pôr aqui no dedinho. E coloco aqui na unha. Se eu fosse fazer uma unha com formato, vamos supor, um formato almond, bailarina, né? O que eu iria fazer? Eu ia tirar essa partezinha dele, ó, que já vem até com a marcação. Deixa eu tentar abrir de novo. Ó, já vem até pra fazer o cortezinho aqui. Então, se eu vou fazer formato, eu fecho ele aqui, fecho a ponta e já coloco no formato. Então, é um molde, assim, muito fácil de se trabalhar. Foi o que eu mais gostei. Como eu tô de alongamento, é claro que ele não vai encaixar, né, gente? Porque eu teria que fazer o corte lá. Mas só pra vocês entenderem, tá? Ele ficaria mais ou menos assim, ó. Ó. E aqui eu já teria um formato. Tá? Então, o molde que eu me adaptei foi esse. Que eu mais gostei foi esse. Esse molde aqui, ele abriu a minha cabeça. Hoje eu consigo utilizar outros com muita facilidade. Porque hoje eu já consegui visualizar as marcações dele. Eu consigo transferir isso daqui para todos os tipos de unha. Né? Então, tá vendo que ele se adapta muito bem a todo tipo de unha, ó. Não fiz corte nenhum aqui. E ele já tá lá todo bonitinho. Né? Então, de molde que eu utilizo é esse, que eu gosto é esse. A fibra que eu utilizo é essa daqui da Pilbella, que vocês estão vendo. E tip não tem marca, gente. Tip qualquer tip, desde que ela seja bem molinha assim, ó, tá? Eu gosto de tip flexível, tá valendo. Então, se for flexível, pode usar que é boa. Eu gosto de tip assim porque eu gosto de curvar bem a unha, sabe? Eu gosto daquela curvatura assim, ser bem bonita, assim. Então, por isso que eu gosto dessa chip aqui, ó. Porque isso daqui curva muito bem, tá? Deixa eu ver se tem perguntinhas aqui. Que já nós vamos finalizar essa live. Onde a gente encontra esse molde? Gente, esse molde que vocês vão encontrar pelo site. Então, dá uma pesquisadinha aí, tá? Na internet aí, no Google, porque tem várias pessoas que vendem. Então, o molde seria esse. Tá? A fibra também da Pilbella. As meninas que forem de Ribeirão, a gente tem lá a venda, né? Para as que são de Ribeirão Preto. Tem a lojinha lá. E é isso. Deixa eu ver aqui. Estou cada vez mais apaixonada por essas técnicas. Que delícia. Meninas, muito obrigada, gente. É muito gostoso quando vocês elogiam, quando vocês falam que tá sendo bom. Meu coração fica, assim, extremamente feliz, né? O intuito dessas lives realmente é tirar algumas dúvidas, é quebrar alguns tabu, né, que tem por aí, é tirar essas pedrinhas no nosso caminho, sabe? Que só vem pra poder atrapalhar, né? Eu falo que eu tava até comentando isso essa semana com uma pessoa que... Às vezes, quando a gente começa, tem tanta gente pra poder falar, não faz não vai se capacitar não faz esse curso não, né? Não compra isso não, pra que você vai fazer isso? Já tem tanta cliente, você tá inventando pra cabeça, né? Eu escutei muito isso no meu começo, teve pessoas que falou pra mim, você já tá com sua agenda lotada, pra que você vai fazer mais curso, gastar dinheiro com material, gastar dinheiro com produto? E graças a Deus eu não escutei nenhuma delas. Porque se eu tivesse escutado, hoje eu não tava onde eu tô, né? Eu sei que eu ainda tenho muito pra aprender, ainda tenho muitos sonhos pra me realizar. Não parei ainda, eu continuo fazendo minhas capacitações, eu continuo treinando, eu continuo estudando. Mas assim, gente, eu falo que pessoas pra poder parar a gente, pra tentar... Eu acho que às vezes nem é com essa intenção, sabe? Eu acho que tem pessoas assim que são tão acomodadas, né? Que são tão devagar que ao invés de falar assim, não, vai sim, vai atrás do seu sonho, elas querem que vocês sejam igual a elas, sabe? Paradinha, quietinha, né? Às vezes não quer que a gente evolui. Às vezes não fala por mal, mas é porque é o jeito delas mesmo.
Mas por que eu tô falando isso pra vocês? Porque pra barrar, pra falar mal, pra não te incentivar, vai ter muitas, tá? Mas aquela lá pra poder te pôr pra frente, né? Aquela que vai falar assim, ó, não vai porque eu vou te ajudar, vão ser poucas, né? Então, eu senti, assim, de falar isso pra vocês, porque realmente é assim. Eu passei muito por isso. Como eu falei pra vocês, eu não escutei, eu continuo não escutando. Hoje, com um monte de capacitação que eu fiz, um monte de curso que eu fiz, eu quero fazer mais, eu vou continuar fazendo. Então, às vezes eu escuto muitas vezes até da família, sabe? Que fala assim, ah, pra quê? Que bobeira, você tá gastando dinheiro com isso, você já sabe de tudo, você já sabe muita coisa, pra que você vai fazer mais? A gente nunca sabe de tudo, a gente nunca sabe demais. Sempre tem alguma coisa pra gente aprender, tá? Eu falo que eu aprendo até mesmo nas minhas aulas, porque às vezes tem uma aluna ali que sabe alguma coisa que eu não sei e elas acabam me ensinando, né? Então a gente não pode perder essa humildade não de aprender, né? Eu acho que quando a gente põe na nossa cabeça que a gente sabe demais, a gente para de evoluir, né? Porque a gente já é tão boa que não tem mais o que aprender, tipo, né? Ninguém é melhor do que eu, quem que vai me ensinar alguma coisa? Então a gente estatiza. Então eu acho que não pode ser assim, né? A gente sempre tem alguma coisa pra aprender, sempre tem alguma coisa pra pegar, né, de outras pessoas. Eu acho que a gente precisa ter humildade pra poder aceitar isso. Eu espero aí que as lives estejam sendo boas pra vocês. Amanhã nós vamos vir com uma aplicação, tá? Então amanhã vocês seguram na live da Van às 5h17 da tarde, porque amanhã vai ter uma live aqui babado, tá? Que eu vou falar sobre ponto zero, que eu vou falar sobre por que dá o dentinho na fibra. Então eu vou mostrar tudo ali com bastante cuidado pra vocês, tá? Com bastante detalhe, tá bom? Então amanhã eu espero vocês aqui, tá, gente? Eu vou compartilhar pra mim e marca o maior número de pessoas que vocês conhecem, de meninas que estão iniciando aí nesse mundo, pra que isso também sirva pra elas, né? Pra que elas possam aprender alguma coisa por aqui e poder iniciar, né? Quem sabe aí a gente destrava mais alguém, né? E parte aqui pra esse mundinho nosso das unhas, tá? Beijo, meninas! Beijo!